E o nosso assunto agora são as denúncias contra planos de saúde. É que a informação seria que as operadoras estariam negando a contratação de novos planos por parte dos idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Quem vai trazer essas informações sobre esse assunto é o repórter Neto Mota, que está ao vivo comigo nesse exato momento e vai explicar para a gente, mais uma vez, um imbróglio em que as pessoas acabam não sendo respeitadas pelos planos de saúde. É isso mesmo, Neto? Boa noite. Wilson, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Situação lamentável, né? Principalmente quando um dos focos da pandemia do novo coronavírus é justamente a proteção, salvaguardar a saúde dos nossos idosos. E o que é que está acontecendo? Muitos deles estão à procura, querendo contratar e entrar nas operadoras de saúde, nos planos de saúde e infelizmente estão encontrando portas fechadas para esse público. Justamente por conta disso, para dar mais esclarecimentos nesses pontos que eu converso agora com o advogado Juliano Pessoa, que é especialista em direito da saúde. Juliano, boa noite. Explica primeiro para a gente o que é que a pessoa que está sofrendo com isso, não está conseguindo entrar no plano de saúde, o que é que essa pessoa tem que fazer? Boa noite a todos que nos assistem. Na realidade, primeiramente eu gostaria de ressaltar que esse tipo de prática é uma prática vedada pela legislação, tá? Isso fere inúmeros dispositivos legais, desde a Constituição Federal até o Estatuto do Idoso, inclusive. Vale ressaltar ainda que caso haja a comprovação de que a negativa do ingresso desse idoso se deu por esse tipo de postura discriminatória, isso é caracterizado como crime também com fundamento no Estatuto do Idoso, tá? Além, logicamente, do Código de Defesa do Consumidor e de várias outras legislações, como a legislação específica que versa sobre os planos de saúde. Então, primeiramente, é importante que o consumidor e o beneficiário, no momento que ele se deparar com este tipo de situação, que ele solicite o protocolo da ligação, caso ele esteja fazendo essa tratativa por telefone, ou mesmo o encaminhamento desta negativa por e-mail, ou busque ainda se dirigir presencialmente, ou ele ou um familiar seu, até esse ponto de venda, para poder se munir de algum documento que demonstre que está havendo obstáculo no ingresso deste idoso e automaticamente ele busque ajuda de um profissional da área jurídica especializado na área da saúde, bem como dos órgãos de proteção ao consumidor, né, dos PROCONs, a própria OAB, ele pode também buscar auxílio, bem como ele entrar em contato diretamente com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a ANS. A ANS, apesar deste idoso ainda não estar fazendo parte do plano de saúde, mas ele poderá reportar esse caso concreto, né, desse obstáculo no sentido do ingresso deste idoso, e a ANS certamente irá, de maneira muito ativa, entrar em contato com esta operadora, né, no caso concreto, e solicitar esclarecimentos desse tipo de conduta que a operadora tem total ciência de que é vedada pela legislação, como nós dissemos. Infelizmente isso não acontece só com os idosos, né? O que é que as pessoas, quais são os casos mais comuns que vocês têm visto a esse respeito? Olha, a gente se depara muitas vezes tanto com o idoso como muitas vezes pessoas com doenças pré-existentes, né? Bem como aqueles pacientes também que são acometidos por alguma deficiência física. Então, assim, a legislação é expressa no sentido de não poder haver negativa do ingresso destas pessoas. Isso é uma prática discriminatória que a legislação proíbe veementemente. Então, as pessoas não podem aceitar e nós não podemos, né, em 2020, aceitar esse tipo de conduta. Para se ter uma ideia, há uns anos, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar chegou a oferecer um parecer técnico tratando especificamente sobre esse tipo de conduta, justamente pelo número enorme de denúncias que chegavam até a agência. Então a sociedade precisa se mobilizar, precisa estar atenta e buscar auxílio nos órgãos de proteção, no advogado de sua confiança. O que o beneficiário não pode é ficar com esta negativa, com esse tipo de obstáculo e ficar inerte sem buscar ajuda. Ele precisa buscar ajuda sim, porque esse tipo de prática não pode ser aceita na sociedade atualmente. Aqui em Alagoas essa prática tem sido comum ou vocês têm observado que aqui há o respeito da legislação? Infelizmente nós ainda nos deparamos com casos assim, né? De vez ou outra pessoas recorrerem, né? Pedirem ajuda nesse sentido, de encontrar dificuldade, de se colocar barreiras que não são apropriadas para o caso concreto. Então, ou seja, é importante que as pessoas busquem ajuda, não é possível a gente aceitar esse tipo de prática e a legislação é expressa, a legislação específica que versa sobre o plano de saúde, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Constituição Federal, ou seja, qualquer dispositivo legal que a gente queira buscar, nós temos inúmeros fundamentos que proíbem esse tipo de prática. E as operadoras muitas vezes se resguardam, entre aspas, num argumento de que é um terceiro que está comercializando o seu plano e que ela não tinha ciência dessa prática.
Mas vale lembrar aqui que as operadoras têm o dever, a obrigação de orientar esses terceiros que propagam e vendem os seus planos no sentido de passar e proceder de forma correta, passar a informação correta para o consumidor, para o beneficiário, e não se usar desse tipo de artifício para criar obstáculo no ingresso, seja de um idoso, seja de um deficiente, ou seja de uma pessoa que tenha alguma doença pré-existente. Tem algum número ou canal da Comissão de Saúde da OAB que pode ser divulgado para denúncias? Ele pode entrar em contato direto com o número da própria OAB Alagoas, e lá internamente é direcionado para a comissão específica e a gente tenta fazer algum tipo de movimento no sentido de ajudar esse beneficiário. Bem como ele também pode recorrer direto ao PROCON e também à Agência Nacional de Saúde Suplementar. É importante que qualquer beneficiário tenha esta prática de entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ans.gov.br, e reportar esse caso. A ANS é muito ativa nesse tipo de prática e ela, de fato, vai buscar esclarecimentos da operadora envolvida no caso. Juliano, muito obrigado por esclarecer os pontos aqui ao vivo no Cidade Alerta. Wilson Júnior, são informações que assustam em tempo de pandemia, de cuidados com a saúde. Eu volto a falar, os idosos aí como um público de risco, precisando de atendimentos e, infelizmente, encontrando portas fechadas nas operadoras de saúde. Eu volto com você.